Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Questão: quais são as características de pessoas que são ligadas à Vega da Lira? Bem-amados, vocês vão descobrir, e alguns de vocês já descobriram, que aqueles que apoiam, literalmente, sua consciência, nesta dimensão dissociada, apresentam e possuem 4 pilares. Cada um de seus 4 pilares representa uma filiação espiritual, uma origem estelar. Cada um de vocês possui 4 pilares e 4 filiações. Eles se revelam a vocês, em função do desvendamento da luz em sua densidade, segundo sua capacidade para penetrar essas moradas novas que, no entanto, lhes pertencem de toda a eternidade. Então, sim, cada um de vocês possui e apresenta 4 linhagens vibratórias, 4 pilares, que os acompanham, de ronda em ronda, de encarnação em encarnação. Esses 4 pilares são a garantia, as garantias, do seu retorno na eternidade, no estado de ser, no momento vindo. Então, alguns de vocês têm filiações ilustradas por grandes entidades, arcanjos, anjos, mestres ou outros. Outros têm filiações mais ligadas, vibratoriamente, e em consciência, às estrelas, ao sistema solar, bem além desse aqui. Então, sim, alguns seres têm pilares, filiações, relativas ao que vocês chamam de Vega da Lira. Os seres da Lira são os professores e vieram trazer a tonalidade e a vibração certa, pela pedagogia, pela comunicação, essencialmente. Os seres que têm uma filiação vegaliana são comunicadores, eles são aqueles capazes de fazer vibrar, de uma maneira ou de outra, a essência de sua verdade. Então, existem numerosas linhagens, em relação com as diversas funções das estrelas e de alguns planetas. Cada um de vocês vai descobrir e descobre a essência do que é, a essência de seus 4 pilares, que o acompanham e lhe permitem viver, nesta densidade. Esses 4 pilares são também, quando de sua revelação, o meio espiritual que lhes é dado para levar a efeito sua transformação e, assim como disse a fonte, sua ressurreição. Trata-se de uma ressurreição, em verdade e em espírito, que lhes removerá os véus que os mantêm contidos nesta densidade, cada um a seu ritmo. Os vegalianos são denominados, além desse corpo, também, aqueles que não estão encarnados em sua densidade, os anjos do Senhor. Em diversos e variados escritos, eles são aqueles que intervirão na sua densidade, porque, possuindo um corpo de carne não dissociado como o seu, eles estão ainda ligados à fonte. Eles executam o plano da fonte, que é aquele de lhes trazer assistência na sua ressurreição. Aí está o que podemos dizer, entre outros, sobre Vega da Lira. Questão: poderíamos falar de Maria Madalena ou Maria de Magdala? Bem-amados, antes de falar de Maria de Magdala, e de compreender o sentido além da história, convém falar daquela, além da história, que vocês chamaram Maria, simplesmente. Aquela cujo verdadeiro nome, nas multidimensões, é Isis, aquela que é sua criadora, de todos, nesta densidade, tendo-lhes trazido sua vibração, tendo-lhes permitido se ligar a esta densidade. Maria é portanto um mestre que percorreu o caminho da encarnação e que, hoje, retornou às suas esferas de evolução. Ela está aí, a seu lado, nos espaços que contornam o Sol, pronta a vir-lhes estender a mão. Maria criou seu próprio filho, que é seu próprio sangue, isto lhes é delicado compreender. Aquele que vocês chamaram Cristo, que Christi, é, de fato, do mesmo DNA que aquele de sua mãe. Houve assim transmutação e transubstanciação de um corpo em um outro. Isso é um milagre, no sentido que vocês chamariam, ainda hoje, mas, entretanto, não corresponde ao que suas igrejas lhes ensinaram e falsificaram. Maria é a criadora, é aquela que permitiu, realmente, a sua densidade, manifestar-se aqui e ser ligado. Maria de Magdala, Maria Madalena era então a companheira do filho de Maria. Ela era muito mais do que a companheira, uma vez que foi a primeira apóstola, ela era deusa sagrada, aquela que foi capaz de despertar em si a sua dimensão total. Ela teve um papel extremamente importante, através da iniciação que ela lhe permitiu viver e manifestar, nesta densidade. O homem, de fato, tão divino que seja, tão conectado que seja, mesmo enviado pelo Pai, não pode realizar a alquimia total sem a fusão com uma parcela da eternidade responsável e criadora da vida sobre esta terra, chamada de mulher. O homem, sem sua mulher, não poderia existir.
A mulher, sem o homem, o poderia, porque ela é andrógena primordial assim como o é Maria. O homem é apenas uma exteriorização, nesta densidade material e matricial. Ela apareceu mas foi, como dizer, transformada, ela também, tendo induzido o aparecimento, nesta densidade, de uma esfera de radiação e de emanação ligada ao poder exterior. O poder exterior humano e masculino, que levou à perda do poder interior, ligado à feminilidade. Esta história seria muito longa para resumir, mas Cristo permitiu, por sua reconexão à alma de Maria Madalena e ao sangue de Maria Madalena, reencontrar sua dimensão andrógena. A história é, certamente, importante, mas o princípio espiritual da densificação da energia feminina, e de sua alquimia com a energia masculina, no corpo de Cristo, tornou possível o despertar do espírito. Questão. Rudolf Steiner disse que a Lua, a Terra e o Sol estariam fusionados na origem e foram em seguida dissociados. Voltaremos hoje a esta fusão. É importante lhes falar, hoje, de uma maneira um pouco mais concisa, sobre a realidade do que experimentam nesta dimensão. Lá se vai muito tempo, raças específicas, querendo se separar da fonte, chegaram neste lugar da galáxia. Elas literalmente curvaram o espaço/tempo a fim de dominá-lo e elas impediram o desenvolvimento e a implantação da vida, assim como o é desde que a fonte se exteriorizou. Elas então forçaram, criaram leis diferentes das leis de expansão do universo e leis da luz do universo. Elas restringiram o acesso às dimensões e têm atraído almas. Você que está aí, hoje, e que participou, de maneira bem voluntária, ao que alguns escritos chamaram de queda, que não é uma ou, em todo caso, uma queda na qual você não é nada responsável se foi apenas atraído para viver uma experiência, a disposição das estrelas e dos planetas, em seu sistema solar, foi curvada. O que vocês veem em seu céu é apenas um pálido reflexo da realidade. O seu sol não é nada mais que seu corpo de estado de ser que vocês deixaram no exterior desta matriz em que vocês navegam. A ressurreição corresponde ao reencontro entre o que vocês vivem, nesta dimensão, com seu corpo solar/corpo crístico/corpo micaélico, de Miguel. Assim como dito, no início, a Lua, o Sol e a Terra, efetivamente, jamais deveriam ter sido separados. Sua masculinidade, sua feminilidade, jamais deveriam ter sido separadas. Isso faz parte de dados importantes. Através da realização do que conduzimos junto com o Arcanjo Miguel, e em particular durante as últimas radiações que emitimos para vocês durante o dia de ontem e esta noite, que lhes permitiu, literalmente, quebrar e pulverizar algumas cadeias que restavam no nível biológico, inúmeros seres sobre o planeta começam, ao seu ritmo, a descobrir dimensões insuspeitáveis, bem além do que vocês poderiam ler em livros de neófitos, como, por exemplo, a pessoa que você citou, Rudolf Steiner. Para além dos escritos, existe uma verdade que nenhuma palavra pode transcrever, uma verdade tão bela que mesmo o ser humano não pôde, até o presente, ousar sonhar ou esperar. No entanto, o que são está bem além de tudo isso e bem mais ainda. Mas, entretanto, como sabem, esse gênero de revelação não pode se fazer de uma vez. Ela necessita uma maturação, ela necessita uma alquimia de cada momento e, entretanto, é o que vocês realizam já, desde algum tempo e a alquimia os conduzirá à liberação. Em breve vocês não terão mais necessidade de livros, vocês não terão mais necessidade de pensar com o seu cérebro, bastará estar no seu coração, em verdade, para ter acesso a todos os universos e a todas as dimensões. Vocês serão devolvidos, se o desejarem, à sua dimensão original. Então, sim, o Sol, a Lua e a Terra, num momento muito antigo, não estavam separados. Entretanto, o processo que deve se produzir, nesse momento, é mesmo diferente, porque vocês chegam a uma oitava nova da vibração e da pulsação da vida. Aquele em que a alma foi forçada, na ilusão, encontra-se enfim liberado deste constrangimento. E, devido mesmo ao fato das taxas de compressão que foram aplicadas na sua consciência, esta vai, literalmente, invadir o espaço. Vocês vão se tornar seres da imensidade. Assim, por exemplo, se eu lhes falo de arcanjos, se eu lhes falo da minha forma ou da de Miguel, como vão imaginar, antropomorfizar?
Se eu lhes dissesse que a forma de Miguel, em sua dimensão original, é um pássaro de luz, uma grande águia de dimensão imensa, bem além do antropomorfismo sob o qual pode se apresentar, em certos casos, assim, vocês mesmos, através das suas filiações e das suas origens estelares e solares, poderão ter aparências, em seus corpos multidimensionais, bem diferentes do que vocês chamam desta forma humana. Assim, será preciso se habituarem a reencontrar seres não humanos, no sentido que entendem, e que, no entanto, são seus irmãos e irmãs e que participam da mesma evolução, mas cada coisa vem em função do que vocês são capazes de integrar e de absorver. Questão: poderíamos falar da descida do supramental, hoje? O bem-amado João, que foi Sri Aurobindo durante sua última encarnação, descreveu o supramental. Ele viu algo que chegava. Esse algo hoje chegou, mas não chegou pela vontade de um homem, fosse mesmo o Cristo. Isso chegou porque este é um momento, porque este é o instante. Aquele que quisesse se apropriar do supramental não poderia estar na verdade. O supramental pertence à fonte e à energia de Metatron. São eles mesmos que decidem o momento em que esse supramental se aproximará. Não está ligado a uma consciência, no sentido humano, qualquer que seja, mesmo de Cristo. Esta luz, chamada de supramental, aproxima-se de vocês, efetivamente, desde algumas dezenas de anos e não tem necessidade de qualquer ser humano específico para descer porque ela está aí. Ela é canalizada e dirigida para vocês pelo arcanjo Metatron. Certamente, existem faixas horárias do seu tempo em que esta energia supramental é mais captável, mas vocês são todos capazes de captá-la, vocês estão todos em chamada, coletiva e individualmente, com relação a esta supraconsciência porque ela é seu direito. Ela é, simplesmente, a luz irradiada pelo seu Sol, vinda do Sol central da sua galáxia e do Sol central das galáxias, também nomeado Sirius e Alcione. Isto nada tem a ver com a consciência de um ser humano. Recordem-se do que disse Cristo antes de partir. Haverá muitos que virão em seu nome e em que não serão ele. Ele lhes disse, também, que voltaria como partiu, ou seja, numa embarcação, sobre a nuvem, como Maria quando de sua assunção, como Cristo quando de sua ascensão. Como partiram, ele voltará. Eles não podem estar, de nenhum modo, encarnados num ser humano. Isto é uma falsificação. Isto é atração do ego para aqueles que querem se atribuir a verdade da luz. A verdade da luz pertence a todo mundo, ela não pertence a um mestre em particular, seja ele o mais desperto da criação. A luz lhes é irradiada. Hoje, vocês têm, sobre este planeta e sobre o conjunto desse sistema solar, muito mais luz que lhes chega. Vocês tiveram, de início e pela graça do Arcanjo Miguel e da nossa irradiação, a radiação do ultravioleta. Vocês têm, desde muito tempo, as vibrações e radiações do Espírito Santo, vindas de Sirius. E vocês têm, desde o início deste ano, as vibrações da fonte chamada de supramental por São João Sri Aurobindo. O fato de captar esta energia quer dizer que ela está acessível a todo ser humano. Não há ser que seja o representante. Ela está para você e ela está para vocês todos, sem exceção. Não há mestres além de vocês mesmos e somente vocês mesmos. Enquanto vocês remeterem o seu poder, qualquer que ele seja, ao exterior, enquanto julgarem ter necessidade de um intermediário para representá-los frente à fonte, vocês estarão na ilusão. Há apenas você frente à luz. Há apenas você e você não tem necessidade de qualquer intermediário. Entretanto, aquele que descobre a luz deve servir o conjunto de seus irmãos e isso não é um dever, é uma evidência. Retenha bem, progressivamente e à medida dos períodos que vocês vão atravessar, competir-lhes a constatar a verdade, isto é, inteiramente, de que vocês são, vocês mesmos, esta luz. Como então, podem ousar imaginar que vocês têm necessidade de qualquer outro para lhes trazer esta luz? Vocês têm, entretanto, necessidade, todos, uns e outros, ou seja, da radiação da vibração do fogo do amor que se dirige para vocês, a fim de radiá-la e irradiá-la. Mas aquele que quiser fazer sua esta luz, irá perdê-la porque ela não lhe pertence, ele é apenas o seu transmissor, o fiador, e nada mais. Questão: qual a ligação entre os quatro pilares e aqueles que chamamos de quatro viventes?
Bem-amado, há mais do que uma ligação e de uma representação porque, aí também, assim como o sugeriu, e talvez já o compreendeu, as 4 filiações dos 4 pilares, os 4 pilares existentes para cada ser humano, são o reflexo dos 4 viventes. Os 4 viventes são a roda nas rodas, os querubim, os Ayota Kodesh, assim como foram chamados. São eles que permitem a manifestação da vida. À direita da fonte, está Metatron. A fonte se confunde ela mesma com Maria. Em uma dimensão diferente, os 4 pilares são a primeira manifestação, nos mundos, nos multiversos e nas múltiplas dimensões de organização mesmo da vida e da luz. Assim, é justo assimilar, em você, as 4 filiações aos 4 viventes. Elas são o reflexo exato, polarizado, certamente, segundo uma direção, mas, entretanto, estão, aí também, em ressonância e em atração essencial. Questão: distinguir atrás do Sol, com o terceiro olho, como planetas que desenham arcos de luz entre eles ou com a Terra, é uma realidade. Bem-amado, isto é a estrita verdade eletroquímica, eletrobiológica e espiritual. Há um arco elétrico presente entre o Sol e a Terra. A Terra está em comunicação, como nunca, com o Sol e com as radiações do cosmos e a luz supramental. Muitas coisas e muitos acontecimentos acontecem atrás do Sol e lhes são escondidos, ainda há algumas semanas. Novos céus, para uma nova Terra, sim. Os novos céus estão já aí. Inúmeros acontecimentos estão a caminho para esta Terra e são escondidos pelo Sol. Então, sim, muitos seres humanos, ao olharem o Sol, ali veem outra coisa além do Sol. Isso não é ilusão, esta é a estrita verdade. O Sol é certamente a coisa essencial, assim como inúmeros neófitos o descreveram, perceberam e viveram. O Sol é a fonte de vida, o retransmissor da fonte. O Sol é o lugar onde se encontra o conjunto dos seus corpos espirituais que vocês deixaram para vir aqui. Eles ali estão, de algum modo, prisioneiros. É por isso que inúmeros místicos adoraram o Sol e o olharam, literalmente, até desposá-lo. Agora, as coisas são um pouco diferentes. O Sol vem a vocês. O cosmos vem a vocês. A Confederação Intergaláctica, na totalidade, nas múltiplas dimensões e nos múltiplos povos representados, parecem doravante presentes e aparecem em torno do seu Sol, prontos a tudo, pelo amor por vocês, a fim de acolhê-los no âmago do que vocês são. Vocês não devem se deixar de modo algum, e eu insisto nisso, se bem que já o disse, perturbar-se pelas ondas de medo que vão querer lhes fazer acolher, a saber, o que vocês chamam de crise econômica, o que vocês chamam de vírus e de doenças. Isso não tem realmente qualquer poder sobre vocês e, no entanto, gostariam que este fosse ainda o caso, mas isso não é mais possível. A luz se modificou, o Sol recebeu o impulso do Sol central, os planetas solares, no exterior do seu círculo interior, receberam o impulso da luz e vocês mesmos vão em breve recebê-la, como a receberam, na sua consciência, pelo Arcanjo Miguel. A Terra, ela também, o vive. Questão: se as chaves metatrônicas são o equivalente, enquanto sílabas sagradas, da teoria da música ao inverso, na língua francesa, isso significa que a França tem um papel específico? Bem-amado, cada ser humano sobre este planeta tem um papel específico. Não há qualquer papel que seja superior ao outro. Ele lhe será dado a fazer em função do que você pode assumir e suportar. Cada um tem a sua tarefa e é exata para ele. Isto é válido para a consciência humana e para a consciência dos países. As chaves metatrônicas, mesmo se lhe parecem sair de notas musicais invertidas, não se esqueça que você navega no mundo que é, ele mesmo, invertido, na totalidade. Então, o fato de remeter a uma nota, ligada a uma denominação precisa de uma língua, não é simplesmente o que você crê. As 5 sílabas sagradas não são notas musicais. Elas são a pronunciação silábica em que a língua vem se orientar para o alto e não mais para baixo. Assim, o OD é um ponto do seu cérebro. Assim, o R é um outro ponto do seu cérebro, que você põe em vibração, mas isso não é a nota musical Ré, isso nada tem a ver, mesmo se isso pode ser, de maneira divertida, um modo invertido de dizer as coisas. Mas, em qualquer caso, elas não são notas, elas são apenas pronunciações ativando, realmente, em vocês, as chaves de luz. O OD é a língua matricial original silábica,
que nada tem estritamente a ver com a nota musical Dó. Entretanto, pronunciando esses sons, vocês vão ativar, na sua cabeça, a coroa da cabeça. Do mesmo modo que o mestre do ar, Ram, lhes deu, há um ano, o acesso à dimensão do coração pela vibração dos 6 pontos. Entretanto, ele não lhes deu as 6 outras sílabas matriciais que lhes serão entregues no momento em que o arcanjo Metatron chegar, na totalidade, nesse sistema solar, o que não é para tão cedo. E, aí, vocês não terão, obviamente, notas de músicas invertidas, terão outras sílabas matriciais. Entretanto, compreendam bem que as coisas devem se transmitir, de um modo ou de outro. Assim são, por exemplo, certos escritos, mesmo os falsificados. Assim o é, como isso foi demonstrado, o Apocalipse de São João, que é um livro vibratório essencial para a compreensão da luz, não uma compreensão intelectual, mas uma compreensão ligada à vibração mesmo da pronunciação. Do mesmo modo, o order, in, is, al, corresponde totalmente à colocação em vibração dos 5 pontos do cérebro, em relação direta com as 5 novas lâmpadas, chamadas de novos corpos espirituais. Questão: poderíamos falar sobre os 3 dias sombrios? Bem-amado, antes de falar dos 3 dias sombrios, tenho a lhes repetir e a lhes reafirmar uma coisa capital, essencial. Qualquer que seja o barulho desse mundo, qualquer que seja sua idade e sua condição, qualquer que seja o lugar onde esteja, Maria e nós, arcanjos, vimos ajudá-los. Em nenhum momento, Maria ou outras entidades da luz autêntica pronunciaram ameaças hipotéticas, chamadas, por algumas aparições, de punições. Isto não pode ser. Nós vimos, se tal for o seu desejo, lhes estender a mão, a todos, sem exceção. A graça é essa. A verdade é essa. Então, sim, existe certo número de fenômenos magnéticos, eletromagnéticos e geofísicos essenciais, devendo ocorrer em tempos precisos. Mas não se preocupem com isso. Assim como disse o arcanjo Miguel, o importante é o que vocês vivem no interior. Não lhes serve de nada precipitar para fazer provisão de uma coisa ou outra. A partir do momento em que vocês vivem, em verdade, em seu interior, centrados no seu coração, conectados à fonte, o que lhes pode acontecer? Estritamente nada. Assim como disse o arcanjo Miguel, desde ontem, chame-me e eu estarei com vocês. Maria, também, está aí. Não é por acaso se cada vez mais seres humanos ouvem Maria. Não é por acaso se inúmeras crianças que nascem desde pouco tempo conversam e falam com Maria e elas não falam a mesma língua que fala Maria quando de suas aparições contadas pela Igreja Católica. Coloque-se você a questão: onde está Maria? É um ser de amor ou um ser de punição? Cabe a você dizer. Questão: a visão que podemos ter do que vivemos, atualmente, no nível planetário, pode ser uma projeção holográfica do nosso mental e, assim que tivermos contatado nosso corpo de estado de ser, a visão do coração nos permitirá ver diferentemente e outra coisa. Bem-amada, isso é evidente. O que você vê com seus olhos não é mais senão o reflexo da luz. Os seus olhos são pretos, é a câmara negra do olho que lhe permite ver. O que você vê é um comprimento de onda, não é um comprimento de onda da luz, entretanto, é uma visão colorida. O que vê em seus olhos, sobre a terra como no céu, não pode ser a verdade do coração. A visão do coração, e a vista do coração, a partir do momento em que você penetra o estado de ser e a eternidade, nada mais tem a ver com o que lhes dão a ver os seus olhos. O que dá a ver o coração é totalmente outra coisa. O que dão a ver, os seus olhos, é visão dual, sombra/luz. O que dá a ver o coração, com o olho do coração, nada mais tem a ver, é uma visão unitária onde nada está separado. A dualidade inexorável do seu mundo é a própria falsificação da origem do seu mundo. A fonte jamais é dual. O que é dual é o que foi criado por aqueles que quiseram se separar definitivamente da fonte, mas, entretanto, ainda uma vez, jamais julgue sequer esses seres porque, talvez, definitivamente e na verdade, eles têm uma luz bem maior do que a sua e, isso, você não vê e não pode saber com os seus olhos da cabeça e com a inteligência da cabeça. Unicamente a visão do coração e a inteligência do coração irão mostrar-lhes a verdade e elas irão libertá-los. No momento, vocês estão a caminho.
Alguns estão sobre etapas talvez um pouco mais avançadas, mas, entretanto, não têm ainda a visão total. Isso vem a passos largos. A telepatia será uma regra. Dentro de muito pouco tempo nada poderá enganá-los porque vocês verão claramente com o coração. Assim, a era que vocês vivem, era de revelações ou apocalipse, corresponde à da desconstrução anunciada pelo arcanjo Miguel. Esta desconstrução refere-se a todas as ilusões, obviamente, que foram construídas, que lhes foram penduradas, pelo medo e pela falta, nesta dimensão. É isto que está caindo. Isto lhes permitirá construir-se e elevar-se além desta dualidade. Então, não temam o que vem liberá-los, mas acolham com amor e com humildade. Questão: quando vamos ser pai, qual é o melhor comportamento com o filho a ver? Bem amado, a primeira coisa é o acolhimento e o amor. As crianças que nascem hoje têm uma chance inconcebível porque nascem, e nascerão, portadores de uma revelação da sua semente muito mais importante do que a sua. Então, assim como já o disse e que outros interventores o disseram, por múltiplos canais, não se preocupe com os seus filhos porque eles serão os seus guias, no momento vindo, qualquer que seja a sua idade. Agora, como pais tendo um papel chamado de educativo nesta dimensão, o acolhimento e o amor consistem em compreender, antes de tudo, assim como alguns o disseram, que os seus filhos não são filhos de vocês. Eles são, antes de tudo, almas independentes que têm uma história. Eles são, antes de tudo, espíritos que vocês devem respeitar e ouvir porque eles também têm uma história a lhes dar, eles também estão aí para ensiná-los. O ensinamento é a relação, não andam no único sentido. É preciso respeitar e desenvolver, com as crianças que se encarnam hoje, o sentido da sua integridade, o sentido da sua divindade, e deixá-las exprimir totalmente isso, sem reprimi-las. Recordem-se de que o condicionamento social da sua sociedade ocidental, e também de outros lugares, está aí apenas para formatá-los, para lhes fazer entrar em um molde onde você jamais colocará questionamentos. A hora não é mais para questionamentos, mas para a revelação. Acolher o estado de ser é acolher a visão do coração. Acolher a visão do coração é permitir revelar o que deve ser, na vibração do coração. Nenhuma ilusão pode assumir, é isso o que vocês descobrirão, progressivamente. Uma criança que vem em um lar, nesse momento, é um ser que vem mostrar, literalmente, a luz e a sua luz e lhes compete acolhê-la, cultivá-la e jamais apagá-la, mesmo que fosse possível, agora. Questão: ver um sol no coração pode ser assimilado ao contato com o corpo de estado de ser. A palavra contato, bem amado, com o corpo de estado de ser, é a palavra certa. O coração é a porta de seu estado de ser. O arcanjo Miguel lhes deu certo número de vibrações e de sintomas precisos. Aquele que dirige os 24 anciões lhes falou de certo número de bloqueios que foram dissolvidos, há muito pouco tempo. O acesso ao estado de ser os faz abrir o olho do coração. Quando vocês penetram no estado de ser, são investidos do fogo do amor, do fogo dos querubim. Esse fogo que arde que, no entanto, não queima, lhes manifesta as premissas no coração. Esta é a porta de entrada ao estado de ser. Uma massa inumerável de consciências humanas se desperta. O despertar é marcado, antes de tudo, pela presença do som no ouvido, traduzindo o contato com a alma. A finalidade é, efetivamente, a ativação da vibração do coração, a vibração da lemniscata sagrada e a vibração da coroa do coração, que deve casar-se com a coroa da cabeça. Esses são os casamentos que se vivem passando pela garganta, o lugar do nascimento, do novo nascimento espiritual. Vocês não devem mais ter pânico, não devem mais temer, devem cultivar o que vocês vibram, já, em sua interioridade. Pouco a pouco, a passagem do estado de ser se fará. Eu afirmo que o estado de ser nada tem a ver com o que vocês chamariam de viagem astral. O corpo de estado de ser é uma outra realidade multidimensional em que a sua consciência deve penetrar e infundir-se, totalmente, no momento vindo. Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira e ao seu modo, como abordar esse corpo de estado de ser. Para alguns, isso pode ocorrer à noite, para alguns, isso pode ser uma viagem como jamais fizeram.
Todas as manifestações participam da abordagem e da realização do que vocês são, em verdade, ou seja, esse corpo eterno e não esse corpo que habitam, que lhes pertence, no entanto, fazer corresponder com o corpo de estado de ser, a fim de permiti-lo elevar-se. Questão: se reagrupamos 24 representantes de mestres de cristal, de diamante, de luz e de triângulo, é preferível reagrupá-los pela mesma natureza ou misturá-los? Bem-amado, além desta dimensão, a consciência coletiva não é separada, os corpos chamados de luz não são separados daqueles que evoluem no corpo de cristal. Não estão mais separados daqueles que evoluem no corpo de diamante. Além, há comunicação real e comunhão, realmente, entre os diferentes planos. Então, hoje, eu concebo que possa ser mais fácil iniciar um processo de consciência coletiva através da reunificação de 24 consciências individuais, vibrando sobre a mesma nota ou a mesma frequência, mas, entretanto, nesta densidade, porque vocês estão aí ainda, será melhor deixar operar e jogar o princípio de atração e de ressonância. A atração e ressonância os levará a ligar-se, no nível de consciências coletivas que fazem esse trabalho juntas, em relação mais às linhagens espirituais, que me parecem mais importantes, do que de altura vibratória. Entretanto, concebo que vocês não possam estar, totalmente, de posse da revelação das suas 4 linhagens ou das suas 4 filiações. Entretanto, aceitem o princípio de ressonância e de atração. É ele que, hoje, funciona e funcionará cada vez melhor, porque o fenômeno de atração e de ressonância é um fenômeno que está além da sincronia que poderia corresponder ao que alguns chamam de fluidez da unidade, mas está ainda bem além. É um princípio novo que os liga, que está ligado às suas filiações. Não há questão, aí, de almas gêmeas, de chamas gêmeas ou de almas irmãs, mas, bem mais, de revelação das suas filiações espirituais e das suas afinidades vibratórias, além da carne, que lhes permite, hoje, ligar-se, reconectarem-se e reconhecerem-se. Questão: os ensinamentos de mestres encarnados, no passado, podem ajudar a elevar a taxa vibratória? Bem-amada, houve, em seu século passado, um número incalculável de ensinamentos. Foram muito numerosos a lançar as bases e a propor ferramentas que permitiriam viver o que vocês têm que viver hoje. Mas, hoje, você deve compreender que mais nenhuma técnica além do seu espírito é necessária. Você é espírito de verdade, você não tem mais necessidade dessas ferramentas, vocês têm que se elevar em vibração, afastando-se o máximo possível de mestres encarnados e mesmo de outros mestres. O único mestre é você mesma. Você é o seu próprio mestre, então, adote uma técnica simples, aquela que a fará mais vibrar o seu coração. É esta a de cantar, mesmo numa igreja. É ela a de repousar numa rede, na natureza. O trabalho será o mesmo. A partir do momento em que entrar na simplicidade, o acesso ao estado de ser é favorecido. A simplicidade, a humildade, é o caminho do coração. Este não pode se onerar de qualquer conhecimento intelectual, mas, bem mais, de um estado, assim como o defini, inúmeras vezes, de abandono à inteligência da luz. A luz sabe o que deve fazer, em vocês, porque vocês são a luz, então vocês não têm mais que se colocar questionamentos para saber se isso está certo ou falso, se isso é bem ou mal, porque vocês estão além dessas questões. A sua verdade essencial está bem além das suas posições sombra e luz, e a luz não pode enganá-los porque a luz é verdade e vibração. Então, se vocês a deixarem agir em vocês, eventualmente, chamando uma presença, então, contentem-se de viver esta luz, este despertar do coração, o que chamo de fogo do amor. Inúmeros entre vocês são chamados a vivê-lo, nas próximas semanas e meses. Naquele momento, vocês compreenderão o que é a unidade e a viverão. Então, sim, se lhes parece terem necessidade de muletas através dos ensinamentos, faça-o, mas compreendam rápido que vocês não têm necessidade de muletas porque vocês são a luz e vocês são a luz do mundo. Nada mais, nada menos. Aos 3 dimensões, 1º de outubro de 2009. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.